Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, agradecendo a você pela sua audiência. Fique conosco, hoje estamos tratando de um assunto maravilhoso, você que ligou agora, estamos tratando sobre o dom de apóstolo. Você sabe o que é o dom de apóstolo? Essa pessoa, ou esse dom, melhor dizendo, que Deus deu à igreja. Pois é sobre isso que nós estamos tratando no programa de hoje. Eu peço que você fique conosco. E você que já conhece um pouco do tema, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno, não pode ficar de fora desse tema para você então poder discorrer melhor no domingo lá com seus alunos, tá bom? Nós estamos tratando sobre esse dom apostólico e pastor Elias, evangelista Wallach, queridos irmãos, há um texto que me chama muito a atenção, que está lá em Lucas, no capítulo 6. Desse texto, a Bíblia fala que Jesus, ele passa a noite orando, e depois que ele ora, ele então escolhe os seus 12. Eu acho muito lindo o evangelista Wallach esse texto, porque ele fala de um propósito, né? O Senhor Jesus com um propósito ali, para buscar homens realmente compromissados, chamados. E há uma parte nesse versículo que ele diz que Jesus ele o chamou para si. Então, o ministério é assim: antes de o Senhor nos dar a igreja para servir a igreja, porque assim está dito, ele deu uns, né, para apóstolo, outros para profetas, outros para mestres, pastores, evangelistas, doutores, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Antes disso, nós somos dele. Isso me chama muito a atenção, isso é muito interessante. Antes de você servir a Cristo, você é de Cristo. Porque isso é um detalhe, né? Porque tem pessoas que às vezes eles se doam tanto, se entregam tanto, que eles esquecem que eles são de Cristo. E nós precisamos ter o nosso momento com Cristo, tá? O apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre, o diácono, todos nós temos que primeiramente compreender que nós temos que ter um momento com Ele. Então, primeiro Jesus chama-os para si e depois ele os doa à igreja, né? Pastor Elias, nos fale um pouco mais sobre esse dom apostólico. Eu queria que o senhor enfocasse agora também, sobretudo, o ponto 2, falando sobre o apóstolo Paulo. Por que ele é apóstolo? Já que ele não foi contado entre os 12, né? E ele defendeu essa tese em várias cartas e é considerado um apóstolo. Ele é um apóstolo segundo o modelo dos 12 ou o segmento disso? Como nossos alunos, nossos irmãos podem compreender melhor essa temática do apostolado de Paulo? Muito bem, pastor Marcos Melo, e é muito bom evidenciar isso, que há muitas pessoas que têm e fazem uma confusão em relação a isso na sua mente, e os professores que porventura estejam nos assistindo, é muito bom evidenciar essa diferença entre o apostolado dos 12, que pertenciam ao colégio apostólico, e os que, apesar de serem bíblicos, não pertencem ou não estão incluídos nos 12. Os 12 apresentam algumas qualificações, dentre elas a palavra, dentre elas foram já algumas evidenciadas aqui pelo evangelista Wallach, e nós vemos que dentre os apóstolos que não necessariamente estão dentre os 12, mas apresentam a autoridade apostólica, em destaque está o apóstolo Paulo, um homem chamado pelo próprio Deus, digamos quase que de uma maneira obrigatória, mas foi chamado pelo Senhor, um homem poliglota, um homem de uma cultura implacável, um homem de cidadania romana, porém, desde a sua infância, desde o início da sua vida, foi criado aos pés de Gamaliel, em Jerusalém, aprendendo os conceitos, aprendendo sobre a lei, aprendendo sobre o judaísmo, e ele se tornou um homem poderoso, porém um terrorista, digamos que um homem absolutamente temido pela sua geração, pelos homens da sua época, os seus contemporâneos. E isso se deve ao fato de que ele era muito zeloso, ele primava muito pela lei, pelo farisaísmo, e numa determinada feita, isso está descrito em Atos capítulo de número 9, quando nos fala sobre a sua conversão,
ele estava indo para prender crentes, ele assolava os crentes, ele maltratava os crentes, ele matava crente. Então, ele era um perseguidor ferrenho da igreja do Senhor, da igreja primitiva. Então, ele estava se direcionando para Damasco, justamente para prender crente e fazer mais uma das suas ações que ele costumeiramente fazia, tanto que ele mesmo fala em Filipenses que ele consistiu na morte de Estevão, um dos primeiros mártires da igreja. Foi ele que planejou a morte, foi ele que também executou a morte de muita gente. Então ele estava se direcionando para Damasco, pediu autorização aos sacerdotes, às autoridades devidas, mas no caminho o Senhor se manifestou para ele através de um resplendor de luz, ou um esplendor de luz, e aconteceu algo glorioso. Em nenhuma outra conversão, a gente vê ao mesmo tempo, pastor Marco, além da sua conversão, e uma conversão legítima, uma conversão verdadeira, uma verdadeira regeneração estava acontecendo ali na vida do apóstolo Paulo. Aconteceu vários milagres, e isso está muito bem evidenciado no capítulo 9 de Atos. Nós vemos que, na verdade, ele estava indo, e a Bíblia diz que ele respirava morte, respirava ódio, respirava ameaças. Estava ali como que fosse um escritor chamado Charles Swindoll. Ele disse que era o touro furioso. Um outro escritor disse que era uma fera selvagem. Então, ele estava ali, tanto que eles utilizam esses termos, porque o Senhor, quando lança-o no chão, e se apresenta para ele, diz: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhão de Cristo. Então, o arguilhão ali era um instrumento utilizado para domar um determinado touro, né, que está furioso, que está bravo. E o apóstolo Paulo estava naquelas condições. Na medida que se apresenta o resplendor de luz, ele cai, a Bíblia diz que de imediato ele fica cego. Ele fica cego, e acontece algumas outras coisas que a gente vê. No versículo de número 12, quando ele vai para a casa de Judas, lá em Damasco, o Senhor já usa uma outra pessoa, chamada Ananias, para ir à casa de Judas, na rua direita, e diz: vai lá, porque eu tenho um vaso escolhido, tenho Saulo lá de Tarso, e este é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho entre os gentios. Mas naquela situação a gente vê que já começa a acontecer algumas coisas impressionantes. Primeiro é que o apóstolo Paulo, sendo um perseguidor da igreja, no dia da sua conversão agora, ou nos momentos iniciais da sua conversão, ele já começa tendo visão. O próprio Deus faz com que ele veja, ele tem visão. Olha aí as manifestações de ou experiências sobrenaturais, espirituais com o próprio Deus, que são desenvolvidas agora a partir do seu momento de conversão. Isso são fatores que vão marcar e vão, digamos, de alguma maneira, acentuar, chancelar o apostolado deste homem chamado Paulo, que até então era Saulo. E então ele tem visão. Logo depois, quando Ananias ouve a voz de Deus e é designado para ir lá, até o próprio Ananias teme, dado a braveza do apóstolo Paulo, dado a fama, né, dado ao histórico dele, intimida, e ele diz: mas Senhor, vai lá, não temas, porque este é para mim um vaso escolhido. E o apóstolo Paulo o Senhor ainda diz para Ananias, dizendo: eu lhe mostrarei o quanto ele há de padecer por causa do meu nome. E ele mesmo vem falar depois isso lá em Atos dos Apóstolos. E nós vemos que um outro episódio interessante aconteceu, foi que no versículo de número 17, ele tem visão no versículo de número 12, versículo 17, ele é cheio do Espírito Santo, versículo de número 18, ele é curado imediatamente da sua cegueira, e a sua vista lhe é restaurada, ele é batizado, e logo depois ele já começa a anunciar a palavra do Senhor, mas não de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele pregava, no versículo 20, versículo 27, versículo 29, de Atos capítulo 9, ele pregava ousadamente, com intrepidez. Então, isso é algo absolutamente confirmador, isso é algo que vem legitimar o chamado deste homem, chamado apóstolo Paulo. Então, a partir daí, o perseguidor, ele sai de Damasco,
depois ele vai para a Arábia, passa uns 3 anos por lá, retorna para Damasco. Quando está em Damasco, não é bem-vindo. O povo ainda está desacreditado em função do seu mau testemunho, da sua conduta desenvolvida ao longo do tempo. Logo depois, ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ele tenta se inserir entre os apóstolos não recebem, Barnabé lhe apresenta. Depois, ele passa por tentativa de morte também por parte dos helênicos, que tentam matar-lhe, e os irmãos encaminham ele para Tarso. Depois de algum tempo, quando está em Tarso, é que Barnabé, na igreja de Antioquia, lhe chama para fazer parte agora da sua companhia na sua primeira viagem missionária. Então, Deus desenvolveu um projeto, algo absolutamente glorioso. E aquele que perseguia agora passou a ser ferrenhamente perseguido. Aquele que matava e procurava matar os crentes, agora está sendo procurado para matar. Aquele que apedrejava, aquele que lançava crente em situações terríveis, agora está sendo alvo, agora está na berlinda desta situação triste e absolutamente lamentável. Nós vemos que o zelo, a estima que ele apresentava pela lei, pelo farisaísmo, no seu segmento religioso, ele pega tudo isso agora, só que numa outra esfera agora no cristianismo, agora servindo a Deus, ele passa a ser um crente zeloso pela igreja. Aquele que maltratava a igreja ferrenhamente, ele agora passa a se preocupar com a saúde espiritual da igreja. Isso está escrito lá no versículo 28 de 2 Coríntios, capítulo 11. A Bíblia diz que, além das suas preocupações exteriores, ele se preocupava com a igreja do Senhor. Ele se preocupava com a salvação dos crentes. Ele dizia, em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz: porque em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o meu ministério e cumpra a minha carreira que recebi do Senhor, para levar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, isso é algo absolutamente glorioso. Eu vejo assim a preocupação do apóstolo Paulo ainda, pastor Marcos, evangelista Wallace, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 33, só para finalizar minha fala nesse momento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 33, olha só a preocupação de que os irmãos fossem salvos. Paulo dizendo: como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam salvar. Então, o homem que queria matar os crentes, o homem que queria perseguir os crentes, perseguia, agora está sendo perseguido, agora está sofrendo em virtude da igreja, porque isso, na verdade, era para se confirmar o que o Senhor havia falado para Ananias lá, e eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Só para finalizar, no capítulo 21, pastor Marco, quando Paulo está na casa de Filipe, em Cesareia, a Bíblia diz que chega um profeta por nome Ágabo, e o Espírito de Deus se manifesta na vida dele, e aquele homem pega a cinta do apóstolo Paulo e ele se amarra. Ele liga os seus pés, suas mãos, seus braços e diz: assim diz o Espírito de Deus, porque Paulo estava ali em Cesareia, mas queria partir imediatamente para Jerusalém. E lá tinha emboscada contra ele, lá tinha prisões que estavam lhe aguardando. E o profeta disse, por nome Ágabo, disse: assim diz o Espírito de Deus, assim acontecerá com o dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. E o povo foi aos prantos, o povo começou a chorar. No versículo de número 13 de Atos, capítulo 21, ele diz: por que vocês choram? Por que vocês estão em prantos? Por que vocês estão clamando que eu não vá para Jerusalém? Eu estou pronto até a morrer, não somente a ser amarrado, não somente a ser ligado, mas até a morrer por causa do nome do Senhor. Então, isso é algo absolutamente glorioso. O homem que fazia com que os crentes padecessem, agora estava padecendo pela causa do Evangelho. E ele entra em sofrimentos terríveis que serão descritos pelos nobres colegas aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aí um pouquinho do apostolado, do que era antes Saulo, se tornou Paulo. É interessante, pastor Elias, que o termo Saulo no original hebraico significa Shaul, né?
tem um pouco de a ver com o rei Saul, né? O evangelista Wallach, com a origem, a nomenclatura do rei Saul, né? E no original significa aquele que foi pedido, assim como Saul foi pedido como rei, né? E quando ele se torna Paulo? Paulo significa, vem do grego Paulos, significa baixo, pequeno, humilde, né? Aquele homem que era um Saul se torna humilde agora, né? Então é muito interessante o plano de Deus, o chamado de Deus é maravilhoso. Antes de passar para o evangelista Wallach, só ler aqui um texto de Romanos capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, antes de ser apóstolo, ele se julgava um servo. Ele dizia: eu que sou como um apóstolo abortivo, né? Ou seja, eu fui já no final eu já sou aqui que não tinha direito, alguém que não merecia, ele não se julga em nenhum momento merecedor, muito pelo contrário. E talvez seja essa humildade de Paulo que fez com que ele recebesse tantas revelações, né, evangelista Wallach? Na primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 1, e em várias outras, ele se identifica Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, né? Então, para ser um representante de Jesus Cristo, ele tinha como uma grande honra ser enviado pelo Senhor, né? Porque antes ele perseguia, o Senhor disse: Saulo, por que me persegues? Né? Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo o povo de Deus, ele estava perseguindo o próprio Senhor, e ele não ia conseguir vencer. E agora aquele que perseguiu o Senhor é enviado por esse Senhor depois de o transformá-lo, né? História de bênção. Então, aqui está a chancela do apostolado de Paulo, né, evangelista Wallach? Perfeito. E é bom que nós entendamos aqui que, apesar de que Paulo não faça parte do colégio apostólico que nós tratamos anteriormente, ele próprio reivindicava o seu apostolado, né? Quando ele escreve aos Gálatas, ele reivindica. E as cartas que ele começa, como o pastor Marcos acabou de ler, 1 Romanos, ele sempre se autonomina Paulo, apóstolo de Cristo. Isso é importante para que a gente possa ter essa compreensão. Mas, como nós discutimos aqui anteriormente, Paulo nem sempre foi Paulo, né? Paulo era Saulo. E por conta disso, como o pastor Elias já bem explicou aqui, foi um perseguidor da igreja do Senhor Jesus, sendo adjetivado, né? E adjetivar é traçar a qualidade, é dar qualidade. E ele foi adjetivado, como o pastor Elias bem explicou aqui, com dois adjetivos que eu acho que nós não queremos de ser tratados. Primeiro, de fera indomável, e depois de touro indomável, né? E essas terminologias, elas são do próprio... A fera indomável é uma terminologia do próprio grego, e que vai significar em Atos 9:1, realmente é isso. Quando ele fala do ódio de Paulo e das ameaças, do sentimento de morte que ele tinha contra os cristãos, contra os seguidores de Cristo, a terminologia utilizada realmente é essa de fera indomável. E ele pega e vai se preparar, ele vai ser um homem preparado para servir, que é o tópico 2 da lição. Só que nós discutimos aqui em off que, na verdade, Paulo, até no seu mundo secular, ele já vinha realmente sendo preparado. Durante a sua conversão, durante o seu contato com o próprio Senhor Jesus, e ali nós entendemos que houve o fenômeno do batismo, da capacitação, do contato com o Senhor Jesus, mas que ele já trazia consigo algumas qualidades. E ele era conhecedor da lei, como diz Filipenses 3:5, né? Quanto à lei fariseu, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. E nós discutimos aqui que a todo momento ele se sentia, antes da sua conversão, ele se sentia preparado, defensor mesmo da palavra do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Mas quando ele conhece Jesus no caminho de Damasco, aí sim, ele vai ter a plena convicção do que realmente é a verdadeira conversão. E logo depois, ele passa a pregar a palavra do Senhor Jesus e sendo um defensor dos crentes. Isso aqui é interessante. Se nós observarmos aqui,
Em 1 Timóteo 1,13, Paulo se autodefine como blasfemo. Em outras passagens, que eu não me recordo agora, Paulo diz que fazia os crentes blasfemarem. Ou seja, a violência que Paulo exercia sobre os crentes não era só física, mas também psíquica, no sentido de quê? De fazer com que os crentes negassem a Jesus. Mas agora ele está do outro lado da moeda. Ele é um novo convertido, ele é uma pessoa agora servidor do Senhor e dando o testemunho. E é interessante a gente falar sobre a preparação, que é o tópico da revista, que ele estava preparado, é que em um dos julgamentos de Paulo, que foram muitos, né? Foram tantos, o rei Agripa e Festo vai dizer para Paulo assim: tu estás louco, as letras te surtaram, ou as letras te fizeram enlouquecer. Quer dizer o seguinte: você estudou tanto que ficou doido. Mas aí, só para que nós tenhamos a tendência, o conhecimento de compreendermos como Paulo era um ser preparado, capacitado fisicamente, psicologicamente, era um líder, um grande líder do mundo secular, mas que agora é um homem preparado para servir a igreja do Senhor Jesus. É o grande mestre que nós conhecemos, né? É o grande teólogo da palavra de Deus que nós conhecemos, e que hoje se apresenta para nós aqui como o apóstolo que escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento nós temos 27 livros, ele tem 13 cartas e algumas epístolas, mas a de Hebreus existe a dúvida que paira, mas nós aqui eu tenho essa convicção pessoal de que realmente foi ele. Aí, pelas situações, como foi escrito, etc., mas aí nós chegamos a um ponto de aproximadamente 53% do Novo Testamento escrito por esse teólogo maravilhoso que era Shaul, o pedido, e agora se torna Paulo, né? O baixinho, o pequeno, o humilde, mas que tem muito a nos ensinar e nos ensina até hoje na igreja como corpo de Cristo. Glória a Deus. Está aí um pouco da vida de Paulo, do chamado do apóstolo Paulo. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. Fique conosco.